Daniel Portela, médico pediatra, por que sentimos culpa? Né? A culpa, que esse sentimento aí tão frequente na maternidade e paternidade também, acontece com os pais, e nada mais é do que uma distância de algo que a gente toma como ideal, referência, e daquilo que realmente acontece. Então, desde muito cedo, a gente lá na infância já idealiza quais pais, né, que tipo de pai, de mãe eu desejo ser, eu espero, eu acredito que vou ser. E ao longo de toda a minha vida eu vou criando esse ideal. A cultura, os valores vigentes da sociedade, os valores da minha família, as minhas experiências, que vão desde as experiências quando eu era criança até ao longo da vida, vão construindo esse ideal de maternidade e paternidade. Só que quando a criança nasce, né, quando nossos filhos nascem, nós nos tornamos outro tipo de pai, que habitualmente é distante, não é nada, né, muito semelhante a esse ideal. A verdade é que nós precisamos ter consciência dessa construção, dessa história de vida, de todos esses fatores em volta, para ter muito bem em mente, né, consciente, que tipo de ideal é esse. Né? E aí, a partir do momento que eu percebo que isso é uma referência idealizada, por motivos, né, óbvios, assim, ao longo dessa construção. Então, um exemplo, uma mãe que teve uma história de ausência paterna e até uma relação de ausência materna também, foi criada pelos avós. Isso fica marcado na história de vida dessa mãe. Se essa mãe não processar, não refletir, identificar essa sua origem, né, e não perceber o que essa história marca nos seus ideais de maternidade, essa mãe vai refletir isso nos seus cuidados parentais e naturalmente vai criar ideais que não serão cumpridos. E aí que surge a culpa, né? Quando essa mãe, por exemplo, que eu citei, ela quer ser super protetora. Ela, para compensar a sua criança, que não foi cuidada, entre aspas, pelos pais, que ficou na responsabilidade dos avós, ela quer super proteger os filhos. Ela coloca esses filhos debaixo do braço e aí a criança dorme na cama, ela não consegue desmamar o filho, não consegue fazer introdução alimentar, não consegue colocar limites, regras, porque ela tem pena de frustrar a criança, e aí vai, né? Só que ao mesmo tempo, ao fazer isso, ela não consegue perceber que está fazendo, né? Ela quer se aproximar desse ideal que ela imagina ser, mas ao mesmo tempo sofre. Sofre por estar fazendo isso porque ela percebe que não é bom. Ela percebe que essa mãe aí não é legal, porque ela vai passar a madrugada, como eu recebi uma mensagem aqui no YouTube recentemente, uma mãe com um filho de 2 anos que só dorme no colo, né? E a mãe não consegue sair disso, né? Mas como assim? Esse comportamento foi criado. E é óbvio que em algum momento você vai ter que se desfazer desse colo. Uma criança de 2 anos, não é esperado que ela precise de um colo para adormecer. Mas olha quanto tem de história aí, de profundidade nesse ato, né? É uma mãe que não consegue frustrar o filho, não consegue colocar um limite, ensinar, se desgarrar, permitir que o filho se desprenda dela, né? E ela sofre por isso, porque é desconfortável. E aí ela fica numa dualidade terrível. Eu acho que tem que tirar da cama, mas eu não consigo porque eu estou preso nesses meus ideais de maternidade e eu não consigo refletir sobre a minha história de vida. E aí essa distância, né, esses conflitos paralisam as mães. As mães, eu falo mães porque habitualmente na nossa sociedade são elas que estão mais próximas, infelizmente, só elas, né, muitas vezes.
E os pais, né, estão se aproximando, esse sentimento de culpa, essa relação aí de cuidado, felizmente, começa, né, a se construir mais na nossa sociedade, mais presente, eu percebo isso no consultório, mas ainda está muito aquém. Então o fato é que esses cuidadores ficam paralisados. E aí, diante desses conflitos e muito sentimento de culpa, a responsabilização vai embora. Essa mãe, que é responsável pelo cuidado dessa criança, pela construção emocional dessa criança, de fazê-la entender que ela precisa dormir no seu local. Só que isso tem que começar em todo dia. Provavelmente não é só esse comportamento. É uma criança que deve mandar em casa, deve chorar, fazer birra e ter prontamente alguma coisa. Deve ter muita coisa além desse só dormir na cama, né? E essa mãe que tem essa responsabilidade de ajudar a construção emocional dessa criança, de ter que frustrá-la, porque senão a vida vai frustrar, né? De ter que colocar limites na alimentação, de perceber, não, tem que comer isso aqui. O alimento é esse, hoje o almoço é isso, nós temos isso. Não existe esse negócio de não gosto de verdinho. Vai comer alface, vai comer rúcula, porque isso é comida saudável, você está cuidando do seu corpo, explicar para o seu filho. E aí essa responsabilidade normalmente vai embora. Onde há muita culpa, a responsabilidade vai sendo destruída. Bem, eu tentei fazer nesse vídeo aqui essa revisão aqui desses sentimentos de culpa, história, construção da parentalidade, né, e responsabilização dos cuidadores. Eu espero que esse conteúdo possa servir de reflexão, né, e buscar ajuda. Esses cuidadores às vezes precisam de ajuda, às vezes eu não consigo abordar isso no consultório, às vezes eu não consigo nem levar a conversa para uma reflexão de que tal procurar ajuda de um psicólogo, porque os pais muitas vezes estão trancados, né? Eles não querem novas perspectivas porque esse autoconhecimento é trabalhoso, exige um esforço e uma vontade de querer se descobrir, de se permitir, né, conhecer para que você exerça uma melhor maternidade e paternidade. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha e deixa nos comentários suas experiências.